E existem alguns cenários, como a gente viu, que as coisas dão errado e o Bitcoin dá certo. Ô, Roxo, por que o pessoal do Bitcoin tava meio bravo com você recentemente aí? Não, porque a gente tem discussões técnicas, né? Aí acaba ficando um pouco apaixonado. Eu quero fazer uma provocação aqui agora. Aí, ó, vamos Faça. ver. Mas vamos. Primeiro eu vou falar o meu argumento tradicional, né? Que é assim, em dólares, o Bitcoin, como ele não possui um fluxo de caixa, porque assim, qualquer coisa que tiver um fluxo de caixa positivo e o juro for zero, essa coisa vale infinito, né? Se o juro é zero. Se o juro é positivo, qualquer coisa que não tem um fluxo de caixa não tem valor intrínseco, né? Não tem. Se você tivesse que liquidar, não teria um valor residual para liquidar em dólares, né? O Bitcoin ele tem valor intrínseco em Bitcoin. Como existe chance do Bitcoin se tornar uma moeda padrão e ela, inclusive, já tem uma base muito grande e tal, então ela possui valor. Ela possui valor intrínseco, mas o valor intrínseco não é em dólar, é um valor de expectativa que faz com que ela de fato valha cento e tantos mil dólares. O valor dela é esse mesmo, porque mesmo que ela tenha, sei lá, 10% de chance de virar a moeda do futuro, como isso faria com que ela valesse muito, então ela já vale muito hoje, por causa da expectativa do que pode acontecer. Mas da mesma maneira, se a gente tiver uma crise de liquidez, então ela tenderia a cair muito. Por isso que você não pode ter uma exposição muito grande, não pode, por exemplo, ter todo o seu patrimônio em Bitcoin. É basicamente isso. Alguma coisa que não tem um valor intrínseco, ele tem uma volatilidade muito grande, ele é um ativo especulativo em dólares, né? E aí você tem que tratá-lo de uma maneira meio especulativa, no sentido de fazer um balanceamento, de você ter um limite máximo, de você tentar aplicar algum seguro de carteira, usar a volatilidade que é alta para, de algum modo, também gerar renda com as opções. Então, é uma crítica a exatamente o cara pegar todo o dinheiro dele, fazer tudo em aporte e ficar esperando achando que vai continuar multiplicando dezenas de vezes, porque a chance de multiplicar mais 100 vezes é pequena, talvez 10, 15 é possível, mas também a chance de cair também existe, né? A provocação que eu queria fazer é que recentemente o Faca tem vindo bastante aqui, né? Você tá sempre fazendo coisa com ele. Sim. E eu vi um dos podcasts que eu vi ele participando, eu acho que você não tava só ele e o Avelino, né? Sim. E aí ele tava fazendo. O pessoal começou a bater no Faca porque ele tá falando que vai. Nos gêmeos lá, né? Que vai quebrar, não sei o quê, o mercado vai entrar em coisa. Aí o pessoal. Principalmente não, o pessoal, foi no Marcelo. não lembro onde foi exatamente. Acho que é esse aí mesmo. Uhum. E aí ele tem falado, e o pessoal tá batendo nele, ele ficou meio puto. Ele falou assim: se você quiser, compra o Bitcoin aí, não sei o que tal, né? Ele falou, mas o argumento que ele falou ali, que é a provocação que eu queria fazer, eu não sei qual que é a tua opinião nesse sentido. Sim. Assim, olha a incoerência do Avelino. Do Faca, não sei se bate tanto assim, mas recentemente a gente teve um caso lá na Europa que faltou energia num dia específico lá. Perfeito. E aí já saíram batendo, né? O Ryan, porque o Bitcoin não serve pra nada. Né? Você não consegue usar pra nada. Então tá aí, tá vendo? Não serve pra nada o Bitcoin. O Faca usou o mesmo argumento nesse dia aqui. E o Avelino concordou ali, ele concorda com isso. Eu já vi ele fazendo essa crítica também. E aí, 2 minutos depois, ou 3, não demorou pra acontecer. Sim. Eles não, porque o Avelino falou, porque agora eu tô abrindo uma empresa. Não sei se ele falou isso no podcast, mas ele falou no Twitter lá, eu tenho uma empresa agora 100% inteligência artificial e eu não preciso mais, o mundo tá evoluindo e tal. Mas vamos lá. Também precisa de energia, né? Exatamente. Aliás, não só precisa de energia, precisa muito mais energia que o próprio Bitcoin para funcionar. O Bitcoin ele pode ficar dormente, né? Você não precisando vender, você não precisa de energia. Isso, né? Ele fica dormente. Quando voltar à rede, você consegue. Exatamente. Então, assim, hoje, porque assim, uma falha. O que eu fico bravo nesse tipo de argumento, quando ele é usado, é porque tem incoerência no padrão de assim, pro Bitcoin eu falo que isso é ruim. Mas pro que me interessa, não. É uma ferramenta de retórica, né? Eu acho que o Avelino, eu gosto bastante dele. Eu acho que tanto o Renato 381 quanto o Avelino, eles têm seus papéis, suas missões, no sentido do Renato abrir o olho sobre o Estado, sobre, o genofascismo, né? Todo o problema do Estado e tal. Então, ele exagera no negócio de você só pode ter Bitcoin 100%, que é perigoso. Ao mesmo tempo também que o Avelino tem algum, como você mesmo falou, né? Algum valor didático ali ao falar para os jovens, não é bem assim, né? Toma cuidado de achar que vai multiplicar 100 vezes, porque é possível que não multiplique.
Mas é uma ferramenta de retórica mesmo cansativa, né? Mas no caso. Porque precisa achar os extremos, né? Pra poder criar a polêmica. Não, então, é que assim, você pode dizer que o Bitcoin não tem valor por outros motivos. Sim. Né? Você pode, pra mim não funciona pra isso, pra mim não funciona, Sim. mas não usa o argumento, acabou a energia e não funcionou. Porque hoje em dia, né? Pra ser justo com as coisas, se para acabar a energia, não é o Bitcoin que para tudo de funcionar. A vida das pessoas para de funcionar. Se eu tivesse ouro, seriam contratos de ouro, com travas, opções e tal, e ia estar na corretora, né? Da mesma forma. E se não tem energia, não tem corretora, não tem compra e venda, não tem nada. Eu acho que no limite da segurança, se você realmente tivesse muito dinheiro e tal, existiria também uma parte da sua proteção que poderia ser off-grid, assim, tipo, sei lá, um sítio, entendeu? Um lago com peixe, Sim, coisa sim. assim. Né, o sobrevivencialismo eu acho bem legal. Mas tudo no limite, né? Que tem umas chuvas de raios gama aí, o mundo acaba, né? Então, assim. Acaba tudo, não é? Exato, O Bitcoin é a tua menor preocupação nesse momento, né? Então, eu acho que pela opcionalidade do Bitcoin faz sentido, sim, fazer parte ali da diversificação, inclusive usando o timing, né? Usando o timing. Em alguns momentos dá para estimar que ele tá mais barato que em outros, né? Com certeza, com certeza. Mas na sua visão, Roxo, você holda o Bitcoin mesmo sabendo dessa volatilidade? Que você já falou que pode cair 90%. Sim. Mas você fica tranquilo por conta das opções? Como funciona? Porque na medida que a minha carteira como um todo ela é convexa, e se tivesse um crash desse que o Bitcoin caísse 90%, a minha carteira multiplicaria 2, 3 vezes, eu até desejaria que o Bitcoin caísse esse tanto, eu até compraria mais lá embaixo. Compraria mais lá embaixo, entendeu? Tranquilo. Até porque também usam derivativos que geram uma renda, então o combinado, né, a resultante do portfólio é que tem que ter essa estrutura. E existem alguns cenários, como a gente viu, que as coisas dão errado e o Bitcoin dá certo, né? Recentemente, pelo menos, assim, eu não tenho certeza, não sei o que você pensa disso, mas a gente pode estar vivendo já uma mudança estrutural na visão do mercado sobre o Bitcoin. A própria crise da dívida, né? Pode ser que o Bitcoin quebrar esse paradigma. Nos últimos dias aí, quando as últimas coisas que vem acontecendo, né? Por muito tempo o Bitcoin foi relacionado com a bolsa americana, né? Subia a Nasdaq, subia o Bitcoin junto. Sim. E na última crise recente aí, o Bitcoin já tinha caído antecipado, até já prevendo isso. Aliás, essa crise não teve uma crise mais anunciada que essa, né, Roxo? O Trump falou que ia fazer, ele falou que dia que ia fazer, ele, né, todo mundo já esperava. Então, assim, acho que um dos motivos, eu acho que o Bitcoin não ter caído, inclusive, foi por isso. Acho que o mercado já sabia o que estava acontecendo, não foi pego de surpresa. Se ele não foi pego de surpresa, não precisou liquidar tudo que tinha na mão. Até porque também tem um otimismo, né, no mundo do Bitcoin, né, o Trump ele tá trazendo mais notícias pro mercado tradicional, né, dívida e tal, porque a economia americana tá mal mesmo, e mundial tá mal mesmo, mas o Bitcoin ele tem trazido boas notícias e andou cada um para um lado mesmo. Andou cada um para um lado, e até esses últimos dias, que assim, movimento de curto prazo, não serve para nada, na minha opinião, né? Existe uma característica do mercado que é quando ele fica turbulento, né? Quando os principais índices eles realmente caem muito forte, então aí a gente diz que há uma quebra de correlação, né? Isso. Aí todo mundo cai junto. Então, por exemplo, no pior dia, né? Na sexta-feira, a Bolsa Americana caiu bastante lá no dia 2 de abril, dia 4 de abril, né? A Bolsa Americana caiu bastante, a Bolsa Brasileira não caiu. Mas aí no dia seguinte a Bolsa Americana continuou caindo, aí a Bolsa Brasileira caiu e caiu forte, né? Então, em algum momento, quando não é simplesmente uma correção e vira uma crise mesmo, aí a galera sai vendendo tudo, né? Porque aí você, supostamente todo mundo vai vender tudo, e principalmente o Bitcoin, por ter funcionamento 24/7, ele é uma fonte de liquidez que outros mercados não dão. Exato. Então ele acaba sendo vendido primeiro. Sai vendendo na frente. Sai vendendo na frente, porque você consegue, né? Antes de ter o Bitcoin, quando acontecia uma crise, como outras acontecessem, se fosse no sábado, na segunda-feira, o mercado já abriu ferrado e não tinha o que você fazer, né? Domingo à noite, né? E no Bitcoin você ainda tem alguma alternativa hoje para fazer isso. Então, até uma das coisas que o Taleb critica, né, do Bitcoin, ele fala que o Bitcoin falhou, né, naquele momento, porque na cabeça dele, no que ele imaginou para o Bitcoin deveria ter funcionado como hedge ali. Sim. Mas, na minha opinião, ele tá errado nesse sentido, porque o Bitcoin ele funcionou muito bem, inclusive. Porque ele estava lá, ele deu liquidez para quem precisou, e ele voltou mais rápido, inclusive, né? Ele voltou mais rápido que o ouro, ele voltou mais rápido que o resto do mercado todo. Então, assim, no curto prazo imediatista, no imediato ele falhou.
para quem esperava isso. Eu não esperava isso dele, né? É porque as pessoas também queriam, né? Não estava escrito lá no paper do Satoshi lá que ele ia ser um head para nada, né? Então as pessoas criam expectativas e aí, né? Ele falhou. Mas no médio prazo ali, 1 mês, 2 meses, ele foi um melhor ativo, teoricamente, para você se proteger do cenário. No curto prazo, você se ferrou, mas você conseguiu esperar um pouco, e aí é que é o problema, né? Quem não consegue esperar. Mas você pôde esperar um pouco, ele retornou muito mais rápido do que o resto, né?